Lucas capítulo 19, diz a palavra de Deus assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1, foi, escavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse-lhe: eu conhecia-te, que és um homem duro, que não ceifa onde não semeia, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Quero falar sobre salvação. Sobre salvação. A igreja do Senhor, que hoje é composta de várias igrejas que se agrupam em várias regiões do mundo, ela é uma igreja só. E quando nós lemos esses textos da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nos traz a memória de muitas coisas que Ele deixou escrita para nós aprender através do ensinamento dele e da vida dele. Quando se trata de salvação, se trata
da maior obra que o Senhor Jesus Cristo fez na face da terra. Todos os irmãos que estão aqui nessa noite estão aqui porque almeja a salvação. E se vier alguém com outro pensamento, está no lugar errado. Porque o nosso propósito de estarmos aqui no dia de domingo, como hoje, é porque nós queremos a salvação. Quarta-feira encerrou uma campanha que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, falou assim: por esta causa me ponho de joelho perante o Deus eterno. Por causa de quê? Por causa da igreja, por causa da salvação de vidas. Talvez você que está aqui hoje, que aceitou Jesus Cristo não sei quanto tempo, ou talvez você que ainda não conseguiu entender o que é salvação, se você está aqui, talvez se você pedir ao Espírito Santo, ele vai te revelar, te esclarecer o que é salvação. Por que de salvação? Se fala muito pouco hoje de salvação, se fala mais de prosperidade, se fala mais de cura, se fala mais de libertação, se fala mais de promover festividade, se fala mais de fazer coisas para chamar a atenção de multidões. Mas a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia fala que todos estavam perdidos. Todos estavam perdidos. E é engraçado que nos tempos modernos como nós estamos hoje, muitas pessoas que estão na igreja não entenderam o plano de salvação. Nós lemos aqui uma passagem de um homem chamado Zaqueu, que toda a igreja conhece a história dele. Era um homem cobrador de impostos, publicano, como a Bíblia fala. Era um homem que era odiado pela sociedade, porque ele cobrava impostos para os governos da época. E diz a palavra de Deus que aquele homem também desejava conhecer Jesus. Quando a pessoa tem desejo de conhecer Jesus, porque a pessoa quer conhecer a salvação, quer saber o que é a salvação. E diz a palavra de Deus que aquele homem, certamente vendo o movimento que havia naquela cidade, sabendo dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele também quis conhecer Jesus. E diz a palavra de Deus que ele correu, porque ele era de pequena estatura, a multidão grande, certamente homens grandes, ele certamente não dava para enxergar Jesus Cristo, e ele correu, e subiu em cima de um pé de álcool, e lá ele ficou esperando, quando Jesus passar aqui eu vou ver ele. Agora, irmão, eu estava analisando sobre esse texto, um homem rico, considerado homem da sociedade na época, mas ele não mediu esforço para correr e ver quem era Jesus. E ele subiu em cima daquela árvore, e quando Jesus ia passando, o Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí. Aí veio os murmuradores. Os murmuradores falaram assim: se o Senhor soubesse quem é esse homem, se o Senhor conhecesse quem é esse homem, não dava mínima para ele. Mas Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eita,
Preste atenção. Às vezes você não tem coragem de dar uma posada para ninguém. Sabe por quê? Porque você não tem amor de Cristo. Você não conseguiu ainda entender o que é salvação. A salvação, ela é consequência de amor sem limite. E foi por causa disso que Jesus Cristo veio, porque Ele nos amou de uma maneira inexplicável. O Senhor está na igreja, glória a Deus. Mas você tem amor? Para amar seu irmão? Para ter sentimento de amor? Se for preciso você dar a sua própria vida por ele, você faz isso? Na igreja, não estou falando lá fora não. Não estou falando lá fora não. Se você fala lá fora, você fala mesmo não. Agora vamos falar dentro da igreja. Como é que você enxerga a salvação na sua vida? Como é que você enxerga a sua vida de crente, cristã? Como é que você enxerga a igreja a qual você congrega? Por que você vem na igreja? Para quê? Qual o significado da igreja para você? Você ama? Você ama seu irmão? Você ama aquela pessoa que chega aqui que também ainda não entrou no quadro da Irmandade? E você tem sentimento por aquela pessoa, pensando que aquela pessoa precisa se converter. Vamos fazer tudo para aquela pessoa entender que Jesus Cristo veio para salvar ela, para ela ir para o inferno. O que é inferno, pastor? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Nem Satanás quer ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormenta, é um lugar de desprezo. Então ninguém quer ir para lá. E Satanás sabe, ele sabe que ele já está predestinado para ser lançado no lago de fogo. Tá certo? Agora nós que estamos hoje, pela misericórdia de Deus, conhecendo e sabendo que só quem salva as almas é Jesus. Só quem transforma as almas é Jesus. Só quem converte as almas é Jesus. E nós, como servos do Senhor, nós somos apenas a boca de Deus para falar da salvação. Eu posso falar para o meu conhecido, para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para o meu colega de escola, da salvação, e mostrar para ele que Jesus Cristo veio para salvar ele. E talvez ele venha questionar: mas como é que você me prova que você é salvo? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não tem outro meio. Não existe outro meio, porque se existisse outro meio, nós pregávamos que existia outro meio, mas só existe um meio de você ser salvo. É se você aceitar Jesus Cristo, se você se converter, viver uma vida para Ele, andar para Ele, amar os seus irmãos, amar os seus inimigos. Irmãos, Jesus Cristo, ele propôs uma parábola, e ele falou assim, que um certo homem, porque isso fala aí dele mesmo, ele chamou os seus servos e ele distribuiu tarefa para seus servos. E a Bíblia fala que o Senhor chegou e falou: vou dar 5 talentos para um, conforme a capacidade dele. Eu vou dar 2 talentos para outro, conforme a capacidade dele. E vou dar 1 talento, conforme a capacidade dele. E diz a palavra de Deus que esse homem, esse dono dessa fortuna, desses bens,
ele viajou, foi embora, mas um dia ele retornou, ele voltou para rever o que era dele, porque ele não deu, ele deixou tarefa para os seus servos trabalharem, produzirem, e ele voltou para ver como é que estavam os seus bens. É lógico que vocês já estão sabendo do que eu estou falando. É lógico que vocês sabem. Quanto você vale? Qual é o valor da sua vida? Quem quer R$1.000 pela sua vida aí? Fazer o cheque agora. Quem quer? 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Você daria a sua vida? Ainda se você tomasse uma posição desesperadora, de que adiantaria? Esses seus 10 milhões iam ficar para quem? Para sua família ou para alguém que nunca deu nada para você? Então Jesus Cristo, Ele deixou os bens deles, somos nós somos os bens do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, não quero que você durma não, eu quero que você preste atenção, para você saber o valor que você tem, e o valor que as almas têm também para Jesus Cristo. Porque tem pessoas que para ganhar uma alma, ele não se esforça. Porque o dia quando você chegar, Jesus Cristo vai falar: bom